Olha ela! Mas, ô Birinha, agora você é blogueirinha? Não, menina, eu fiz esse canal para falar... A gente tá ao vivo aqui hoje! Não, enfim. Eu fiz esse canal para falar um pouco sobre os incômodos, questionamentos, desconfortos, alegrias de se estar no mestrado. Eu tô no mestrado e muita coisa que tem acontecido aqui nesse espaço institucional da pós-graduação tem me feito refletir sobre qual é o meu lugar aqui. E aí, eu estar aqui, né, nesse lugar antes nunca compartilhado por ninguém da minha família, é muito novo. E eu sinto muita falta de pessoas falar sobre isso pra mim, de ir, como fazer, dicas, enfim. Eu acho que compartilhar as minhas narrativas faz com que eu encontre outras pessoas que passam pelos mesmos processos, e aí passa pela minha identidade racial, pela minha identidade de gênero, enfim. E também no sentido de contribuir a partir das minhas reflexões que eu tenho tido com a reflexão de outras pessoas, assim, né? Tipo, perceber o que acontece na Universidade de Brasília, na pós-graduação, com a produção de conhecimento, com o epistemicídio, com a epistemologia que é privilegiada nesses espaços, quem é a mulher negra narrando a sua história, quem é a mulher negra pensando, quais são as mulheres negras que a gente cita, quais são as pessoas negras que a gente procura para poder falar de conceitos e termos e a história do mundo, a história do Brasil, a história do o que quer que seja, né? Então foi mais nesse sentido. Eu estava cansada de me sentir sozinha e agoniada com as questões que se aproximavam de mim dentro desse espaço, que é novo, super novo, eu acabei de entrar. E para não me afogar nessas mágoas, eu decidi compartilhar tudo com vocês. Quem quiser ouvir, que veja, que escute. Quem não quiser, é aquilo, vida que segue. Eu acho que falar cura, então isso é muito mais pra mim do que por qualquer outro motivo. Mas é interessante perceber como a nossa voz pode ser um eco de várias outras vozes. E isso sem nenhuma pretensão de falar por ninguém. Não quero falar por ninguém, eu quero falar por mim. E acho que falar por mim, em alguma medida, é falar de algumas pessoas. E não necessariamente eu vou falar por todo mundo, e nem quero, nem preciso. Não é por isso que eu tô aqui. Eu só quero que eu não me sinta só nesse espaço. E que outras pessoas também venham a não se sentir só. A gente vai falar sobre várias paradas. Eu tenho tido vários conflitos, por exemplo, com os autores que a gente tem utilizado, as referências que a gente tem na academia, com a ausência de pessoas negras na pós-graduação, a ausência de pessoas negras no cargo de docente. Em contrapartida, muitas pessoas negras trabalhando como terceirizadas, muitas pessoas negras saindo da faculdade sem perspectiva, sem conseguir se visualizar num mestrado, num doutorado, que seja. Então, por esses motivos, eu imaginei que um canal no YouTube seria um espaço onde eu posso botar pra fora todas essas mágoas e angústias que o mestrado causa num corpo negro quando ele se sente só. Mas não é só isso, né? Lá na Universidade de Brasília a gente tá se aproximando. Essas pessoas negras, se elas são poucas na graduação, elas são menos ainda na pós-graduação, e a gente tá se encontrando. A gente tá pensando em criar um coletivo negro de pós-graduandos, uma associação dos pós-graduandos negros. A gente tá tentando se reconhecer, e é importante, porque a branquitude ela é muito organizada, né? A branquitude se preserva, se cuida, ela abre espaços, ela viabiliza a presença e a manutenção de corpos brancos nos espaços que são tidos como os espaços naturais delas, né? E nós negros, se a gente não se reconhece, não se fortalece, é muito fácil a gente se perder nesse processo. É muito fácil a gente se cansar, a gente adoecer, até mesmo a gente se embranquecer, porque se a gente pensar uma epistemologia, a nossa epistemologia ela é contada a partir da ótica masculina e branca, eurocêntrica. Então quem somos nós pensando a partir dessa lógica? Quais são os nossos objetos de estudo pensando nessa lógica? Será que a gente tem se voltado para estudar e para pensar o nosso povo? O que a gente passa? O que tem acontecido com a gente? O que fomenta o racismo no pensamento social político brasileiro? Qual é o lugar da branquitude? Então é sobre tudo isso que eu acho interessante a gente pensar junto. E construindo diálogos semanais que seja. E aí dentro de tudo isso eu
O meu foco de estudo é a branquitude. Eu sou graduada em serviço social. Eu escrevi um TCC sobre a branquitude como uma estrutura da desigualdade social. Quem quiser pode deixar o e-mail que eu envio uma cópia. E falando um pouco da minha formação profissional dentro do serviço social, a maneira como a minha formação ela se apropria ou discute as questões raciais. Aí, o grande intuito de tudo isso é deslocar a visão que a gente tem da questão racial voltada para o negro e pensar o branco como produtor dessas relações sociais. Essa identidade do branco, que é uma identidade neutra, uma identidade não evocada, o branco como norma, o branco que não é pensado, o branco que tem a possibilidade de ser uma pessoa sem necessariamente passar por uma qualificação e um enquadramento numa raça. O branco é pessoa e o negro, por sua vez, é uma raça, e através dessa raça a gente tem vários estereótipos e narrativas que ligam esse sujeito àquilo que a gente já está concebendo como a realidade dele. Do negro suspeito, a negra mulata, pessoas que a gente deduz que sabe sem que a gente nem pergunte o que ela pensa sobre si ou o que ela é. Basicamente nesse intuito é que eu entrei no mestrado, na pós-graduação, levantando o questionamento de que é necessário se estudar a branquitude, sobretudo a branquitude dentro dos espaços de poder como o Estado, a administração pública, a estrutura burocrática, enfim. Mas isso é conversa para outros momentos. Então é isso, assim. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre como foi o processo de seleção para o mestrado. Tanto como ele é, como funciona, e sobre como foi esse processo para mim, saindo da graduação, escrevendo uma monografia e aí participando de um processo de seleção super denso e super pesado. Então é isso, eu espero que quem acredita que essas palavras são importantes, que elas dizem alguma coisa e que se encontram de alguma maneira nelas, assista aos vídeos. Um abraço, eu sou Birinho Odara.